Acho que ela pediu, tava ao vivo já, gente? Não. Não? Que pena. Pô, trouxeram o maior prato aqui de comida. Monark. E é tipo assim, tipo o cachorro, assim, ó. Oh, não. O ruim desse horário é que meio-dia todo mundo tá com fome, né? Eu sempre tô com sono também. O que eu tava falando? Eu tava falando uma coisa, mas não tinha... Você falou da flor de lis. Então. Eu vejo o sistema político como... Pensa uma piscina de tinta de polvo. Tinta de Lula, tá ligado? Aquela tinta super forte. Aí você pega... E aí o cidadão de bem é uma camisa em branco. Aí ele vai lá e pula na piscina de tinta. Meu irmão, já era. Não tem como você não ficar preto, tá ligado? Pela tinta. Mas eu acredito que é um pouco... Eu não vou falar do nosso, tá? Do meu papel em incentivar aquelas pessoas que se sentem capazes de mudar, que se candidatem, que façam alguma coisa. Porque se a gente sempre falar... Isso acontece. Tipo, às vezes eu brinco, vou me candidatar. Não, eu nem falo isso. As pessoas falam, Nath, se candidata. E vem uma galera embaixo, não fala isso, pelo amor de Deus. Nossa, que horror e tal. Se a gente não quer ver pessoas que a gente acredita lá, então você não pode reclamar do que tem, né? Porque se você quer mudança, você deveria estar incentivando pessoas capazes a ir pra lá e não desincentivando. Você tem razão. Mas é que a minha Será que a mudança não é de fora? Desculpa. A minha desesperança é muito grande. E assim, eu gosto... Se você se candidatar, se você fizesse essa burrice... Aí, ó, tá vendo? Porque tem várias coisas aí, ó. Além do... Primeiro que você ganha mais dinheiro aqui fora. Mas eu não trabalho mais por dinheiro faz 2 anos. Tudo bem. Então aí nesse caso aí é mais um motivo pra eu votar em você, sabe? Porque você não tá fazendo pelo dinheiro. E eu vejo, porque assim, eu sou do Rio, lá de uma área muito fodida, entendeu? Os caras lá, eu via como é que era. O cara chegava com dinheiro lá no troço lá pra distribuir a grana pros outros. Eu vi. Eu fui levar minha filha na natação, que era lá num bagulho comunitário lá. E aí eu vi o deputado chegar com um malotão de dinheiro distribuindo pros outros aqui assim, não sei o quê. Então, E sem falar na milícia. Sem falar na milícia. Então, vai longe isso daí. Aí, um cara que entra nessa parada aí já tá pensando no dinheiro, exceto raros casos, eu acho, sabe? Por exemplo, se alguém que entra lá pra mudar alguma coisa de verdade, eu acho que ele precisa saber... Tem um jogo de cintura muito forte, porque o sistema vai fazer tudo pra corromper aquele cara. Vai. E aí esse cara vai ser uma minoria por enquanto. Mas eu concordo com você que a gente devia incentivar os caras que a gente acredita a ir pra lá, porque no fim é o único jeito de mudar alguma coisa. Porque eu falar aqui no podcast, não, sei lá, o cara vai olhar e... Foda-se. Eu só discordo no sentido que a gente tá levando... puxa o microfone aí, mano. A gente tá levando em consideração que a única opção de mudar o sistema é dentro dele, tá ligado? Não, eu não acredito que é a única forma. É que eu penso muito, assim, o propósito da minha empresa hoje é transformar o Brasil em um país menos desigual através da educação. Hoje eu faço isso usando mídias diversas. YouTube, rádio, TV, livro, site, enfim. Mas aqui dentro do Brasil existe uma questão que é muito peculiar, que para você atingir a massa mesmo, você precisa de instrumentos governamentais. Para você falar com a pessoa mais ferrada lá do interior do Amazonas e tudo mais, para você chegar nessa pessoa e chegar de maneira massiva, você precisa de políticas públicas. Por quê? Porque vamos combinar que sem educação básica, a gente não chega a lugar nenhum. Concordo. O que falta para o Brasil não é dinheiro, o que falta para o Brasil é educação. Com certeza. É massa crítica. Né? É potencial, talento, novas ideias. Até porque o que perpetua o poder, a corrupção e tudo mais, inclusive esses abusos todos, também passa pela educação. Por eu saber o que eu preciso exigir daquela pessoa que está do outro lado e falar, não... E não é esses 50 conto aqui, pô. Exatamente, exatamente. E como é que você faz para chegar nessas pessoas? Eu também acredito, vamos criar um sistema educacional. Vamos colocar tudo na internet. Essas pessoas não têm internet. Elas não têm pacotes de dados. Mas será que a iniciativa privada não poderia, Elon Musk aí tá mandando um monte de satélite para dar a internet global? Uhum.
E aí Bom, esses caras ainda precisam ter um equipamento pra acessar, né? Mas sei lá, daqui a pouco tem os drones mandando um celular bem baratinho, assim, pra todo mundo que quiser. Só pro cara virar cliente da internet. Vai valer, tipo, vai fazer sentido estratégico de mercado. Você vai ampliar o teu mercado, porque o mercado já vai estar tão consolidado que a única coisa que vai ter pra fazer é ampliar o mercado. E aí eu acho que as empresas vão pagar pra transformar o cara em consumidor, entendeu? Pois é. E ele vai consumir com que dinheiro? Eu acho que as próprias empresas... pode ser utópico, mas eu acho que as próprias empresas no futuro, elas podem se organizar e criar esses sistemas que hoje em dia a gente depende do governo para criar, sabe? Bom, então a gente depende do governo hoje para criar. Porque o governo não deixa as empresas criarem, é proibido. Você não pode, se você quiser fazer, o governo vai lá, para fazer essa porra aí não. Quem manda nessa porra aqui sou eu, né? Mas eu não vejo, porque eu acho que faz sentido lucrativo para as empresas fazerem isso. Eu acho que é um equilíbrio. Existe um lugar para começar. Eu escolhi começar pelas pessoas que têm capacidade de ter um plano de dados, que estão na internet, que trabalham, enfim, público do Me Poupe. Tem gente que ganha menos de um salário mínimo, mas a maioria está ali entre 25 e 40 anos, que ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Então, uma galera que não... Bem de longe, né? Não ganha uma fortuna, mas que através do conhecimento que está ali disponível de graça, começam a ter as ideias que a gente está colocando aqui hoje. Caramba, eu posso investir? Caramba, título de capitalização é uma bosta? Caramba, estão me cobrando uma facada nos juros do cheque especial? Caramba, por que ele me ofereceu isso? Caramba, por que eu preciso de um carro? Enfim, eu acredito... Ontem mesmo, eu estava conversando com uma aluna minha... fudidaça, ela estava fudidaça e tal. E ela estava me contando, foi bem emocionante, inclusive, que ela tinha feito o plano de suicídio dela. Caralho. E aí nessa ela estava à noite, navegando na internet e tal, buscando algumas coisas, e aí encontrou um vídeo do Me Poupe. Aí começou a ver aquilo. E aí começou a entender que tinha jeito dela sair do grau de endividamento que ela estava. Ela já estava planejada, tem 3 filhos. Para quem que ela ia deixar cada criança, já estava pensando em tudo e tal. E ela falou, Nath, era como se eu estivesse assistindo 1001 Noites, e você era a minha Sherazade. Então, na noite que eu te assistia, eu não pensava em me matar. Só que hoje, depois de, sei lá, isso foi abril do ano passado. Recente. Aí ela foi fazer aula, tal, não sei o quê. E ela hoje, tipo, tá espalhando o conhecimento dela para as pessoas próximas. De todos os graus. Só que multiplica isso. Hoje eu tenho 30 mil alunos pagantes. Porque foi a ponta do iceberg que eu entendi que é por ali que eu vou começar a mudança. A mudança. Então, assim, acredito também que a mudança pode vir de fora. Mas seria mais rápido e mais simples se a gente tivesse... O Estado do nosso lado. Do nosso lado, do lado da população, ou seja, do lado de quem paga a conta deles, no fim das contas, sabe? Exato. E quando a gente olha para a China, para a Coreia do Sul, por exemplo, que hoje são potências mundiais, principalmente a China, que daqui a muito pouco tempo vai passar os Estados Unidos, os caras investiram em educação. E foi a educação e capacitação que levou a ser uma potência de tecnologia. Só que aqui a gente tem uma visão imediatista, que começa na população e, claro, que isso sobe para as instâncias... Para os representantes. É que educação não dá voto, né? Porque só vai dar resultado daqui a 20 anos. Pois é. Então aí os caras não pensam nisso. Nossa, eu tenho tanta preguiça desse pensamento. Que é sempre pensando... Por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro tá em campanha desde 2016. Até agora. Então é algo que... E fica falando que não vai se reeleger. Não sei se eu vou me tentar reeleger. Claro que vai, cara. Para. Mas a minha pergunta sempre é... A gente tava viajando esse final de semana e a gente passou por um outdoor do pastelão do Maluf. E eu falei, nossa, o Maluf tá vivo? A gente foi olhar na Wikipedia, tá vivo, inclusive. Mas tem lá 300 milhões de reais que já foram... que a prefeitura conseguiu confiscar 300 milhões de reais. Do Maluf? Do Maluf. Que foda! Eu nem sabia disso, achei o máximo. Não sei o que fizeram com esse dinheiro, mas enfim. Deram pra outro cara. Eu esqueci o que eu ia falar. Porque essa... Tu passa no pastelão do Maluf. Do pastelão do Maluf. E a gente entrou de uma vibe, eu e o Érico. Tu fumou maconha, cara? Tá esquecendo as coisas? Tem tanta coisa na minha cabeça que eu tô esquecendo pra cacete. Eu tava falando com o Érico. E a gente começou, mas por quê, né? O que
caralho desse cara vai fazer com 300 milhões e não tá satisfeito? Ele roubou $1 bilhão. Não é impressionante isso? Por quê? Pra quê? O que esse cara vai fazer Pra com quê? isso? E aí tá preso em casa, sabe? Então, tipo, qual é o sentido? Pra mim é pau pequeno. Só pode ser. O cara tem um problema tão grande com a sexualidade dele que ele precisa preencher aquele espaço vazio, Deve fálico. ser muito pequeno. Deve ser muito pequeno, mas já tem implante pra isso. Faça outra coisa, não roube dinheiro, faça um implante. Sabe? É mais barato que uma Ferrari, eu imagino. É bem mais barato. Pô, sua autoestima é tão baixa que você precisa roubar de quem já tem autoestima mais baixa que você. Acho que vira uma competição, na real. Por quê? Por pau. Por pau. O cara quer ver se Competição de pau. Ele quer roubar mais do que o amiguinho dele. Exato. Fala assim, cara, o Serginho tá roubando tanto. Não, vou fazer um esquema pra roubar muito mais, que eu sou Mas muito esse que é pra mais roubar foda. muito mais e não sei o quê. Então, assim, enquanto tiver pau pequeno no governo, a gente vai ter o país que a gente tem. E tem pau pequeno no governo. Eu nunca vi, mas imagina. Não, eu também nunca vi, mas tem uns caras aí que tem uma fama esquisita na E internet. por favor, não me mandem nudes. Tu recebe nude desses caras? Não. Ufa. Eles não têm coragem. Agora você coragem. vai receber. Será? Você E aí falou... tu esculacha os caras? Cara, aparece um monte de gente nas minhas lives. E aí eu paro a live. E eu falo, vamos mostrar aqui o coleguinha que quer aparecer? Aí eu falo o nome do ser humano. E falo, olha só, ele tá falando que eu sou isso, isso, isso e aquilo e tal. Que falta do que fazer que a pessoa tem, né? Depois não sabe o que é pobre. Porque se fosse rico, tava trabalhando e ganhando dinheiro. Aí vem entrar na minha live, prejudicar O rolê todo. o rolê de todo mundo, porque é pau pequeno. E geralmente...